Olá, acadêmicos! Na videoaula anterior, falamos sobre as finalidades e as bases do ensino médio. Nesta videoaula, daremos prosseguimento ao tema da unidade 1. Pontuaremos alguns aspectos sobre as mudanças previstas pela medida provisória 746 de 2016. E o que muda no currículo do ensino médio? Pela medida provisória 746 de 2016, o artigo 26 da LDB, que trata sobre os currículos da educação básica, o que fundamenta as diretrizes curriculares para a educação básica e, por consequência, para o ensino médio, há uma mudança na redação. Vamos analisar o segundo parágrafo. Vejamos nesse quadro comparativo disponibilizado no site do Senado. A LDB fala sobre o ensino da arte presente em toda a educação básica. A medida provisória muda essa redação, colocando obrigatoriedade na educação infantil e no ensino fundamental. Porém, na terceira e quarta colunas, esta última versão final que está para a votação do Senado, toma-se a arte como componente obrigatório de toda a educação básica. Assim, a arte inicialmente retirada do ensino médio e agora, na versão final dessa medida provisória que está para votação no Senado, teve sua redação alterada, prevendo seu retorno no currículo. A medida provisória também propõe mudança no parágrafo 3º do artigo 26 da LDB. A educação física, que é obrigatória para a educação básica pela LDB, na medida provisória publicada em setembro, a coloca como obrigatória para a educação infantil e ensino fundamental. Porém, a comissão mista propõe o retorno para a educação básica e a Câmara dos Deputados exclui qualquer alteração. O parágrafo 5º, que trazia sobre a obrigatoriedade a partir da 5ª série de uma língua estrangeira, fica alterado, colocando a língua inglesa como obrigatória. Também há previsão de mudança, inclusive no parágrafo 7º, que trazia sobre o princípio de proteção e defesa civil e educação ambiental, de forma integrada aos currículos, ficando agora a encargo dos sistemas os projetos e temas transversais a serem tratados. Apesar de não estar prevista na medida provisória que foi publicada em setembro, está na redação final, aprovada pela Câmara dos Deputados, a mudança na nomenclatura nas áreas do conhecimento. As áreas passam a ser linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Isso é indicado pela inserção de um novo artigo na LDB, o 35A. No parágrafo 3º desse novo artigo, se coloca o ensino da língua portuguesa e da matemática como obrigatório nos 3 anos do ensino médio e para comunidades indígenas também a língua materna. No parágrafo 4º, mais uma vez se indica para que os currículos do ensino médio incluírem obrigatoriamente ensino de língua inglesa, podendo ofertar de preferência o espanhol como segunda língua. Agora vamos prestar atenção no parágrafo 5º, porque voltaremos a falar dele. A carga horária total para cumprimento da Base Nacional Comum não deve exceder 1.800 horas. Agora vamos falar sobre o artigo 36 da LDB que sofre alteração. Onde é colocado que o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum e itinerários formativos, organizados em diferentes arranjos formativos, trazendo na sequência as áreas, acrescida de um 5º arranjo, a educação profissional. Detalhe, o item do quadro deste artigo, ao ser mudado,
trazer como arranjo o estudo das ciências humanas e sociais aplicadas, risca o ensino da filosofia e sociologia, que estava na primeira coluna, como obrigatórios nos 3 anos do curso. Portanto, esses arranjos seriam como blocos organizados de ofertas para o estudante. Agora vamos relembrar o que foi indicado como carga horária total para a Base Nacional Comum. Lembram? 1.800 horas no máximo. Bem, quanto à duração do ensino médio, com base na LDB, as diretrizes curriculares retomam que a duração mínima é de 3 anos, com um total de 2.400 horas para o ensino regular e 1.200 para a EJA, distribuídos em 800 horas anuais. A indicação de mudança do artigo 24 da LDB, que por consequência mudaria também a carga horária mínima. No texto da medida provisória, a mudança prevista para a versão final, indicando a carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental e ensino médio. Mas o parágrafo 1º, que não estava indicado na versão publicada da MP, carga horária mínima para o ensino médio deveria ser ampliada de 800 para 1.400 horas, o que eleva a carga horária total para 4.200 horas. Vamos aos cálculos. Se para a Base Nacional Comum o máximo é 1.800 horas, logo, no primeiro ano, mais 6 meses do segundo ano, provavelmente, conclui-se a base comum. Ano e meio deverão ser trabalhados os conhecimentos colocados aqui como currículo geral e, em tempo igual, seriam cursados o arranjo formativo dentro de uma das áreas, optando-se pela educação profissional. Os sistemas de ensino terão 5 anos de prazo para se adaptar, mas, pelo menos nesta versão final, pede-se de imediato que seja aumentada a carga horária anual para 1.000 horas, ou seja, 200 horas a mais do que se é praticado. Por fim, é interessante observar a inserção de um item no artigo 61 da LDB, que traz sobre os profissionais da educação. É inserido na MP mais um grupo de profissionais, os de notório saber, com reconhecimento pelo respectivo sistema de ensino para ministrar conteúdos de áreas de formação ou de experiência profissional. Há muitos outros pontos interessantes para serem analisados, que alteram também a educação profissional e outras leis. Por isso, recomendo uma leitura apurada do documento. Assim, concluímos esta videoaula, relembrando os pontos principais abordados. A alteração do artigo 24 da LDB, alterando a carga horária mínima para a etapa do ensino médio. A alteração do artigo 26 da LDB, que trata do ensino de arte, de educação física e de língua estrangeira. A inclusão do artigo 35A na LDB, com nova nomenclatura e as áreas do conhecimento. Finalizamos aqui. Obrigada pela atenção e bons estudos!